Conta pra gente da onde você veio do Brasil, o que você fez no Brasil, o que você se formou. Tá bom. Bom, eu sou nascida e criada em Santo André, né, que é no ABC Paulista. E o ABC Paulista a gente conhece como Caco, né? Você trabalha ali, você estuda ali, você faz faculdade ali, todos os seus amigos estão na mesma região. Então, mesma coisa, comecei a minha profissão ali em Santo André, fiz faculdade na Metodista, em São Bernardo do Campo, e as minhas primeiras experiências profissionais foram ali também no ABC Paulista. O que você estudou? Você se formou no quê? Eu formei em pedagogia no Brasil. Nossa, Eu então formei em pedagogia. background bem diferente. Bem Seguiu diferente, nessa área? não tradicional, como Não eles tradicional. dizem, né? Você trabalhou nessa área em algum momento ou não? Eu fiz os estágios obrigatórios, mas antes de me formar, eu tinha feito câmbio aqui nos Estados Unidos, onde eu tive a minha exposição com crianças, né? Foi o primeiro contato que eu tive com crianças e foi o que motivou a minha graduação quando eu voltei para o Brasil. Ali naquele momento, depois de terminar o ensino médio, aí faz um intercâmbio, você não sabe muito, eu tinha exposição a criança, segui para pedagogia, porque sempre também acreditei no poder da educação. Mas quando eu entrei ali, eu vi que não era exatamente isso, mas depois a gente foi encontrando os caminhos. Legal. E aí, você trabalhou no Brasil, em outras empresas? O que você fez no Brasil? Sim, eu comecei como... No Brasil a gente chama analista financeiro, Analista? né? Analista financeiro ali na Santo André, num small business. Era uma loja, né, que estava em um momento de crescimento, então eu tive muita exposição a todos os documentos financeiros da empresa, mas ainda assim era uma empresa muito pequena. E aí, como o Covid e tudo mais, eu acabei trabalhando como recepcionista no Wealth Management na Faria Lima. Nossa! E que foi uma experiência muito legal, aquele, né, Wall Street de São Paulo. Eu falei, pô, isso aqui é muito maneiro. Mas no mesmo mês, assim, eu recebi uma proposta para ser estagiária de marketing na Syngenta, que é líder da agricultura mundial. E ali fez mais sentido, né, eu fazer a transição. E aí na Syngenta foi a minha primeira experiência corporativa. E foi uma experiência assim, eu era estagiária do diretor de marketing, do head de marketing da área. E eu participei muito ali das reuniões estratégicas do time. E eu fiquei muito impressionada. Eu falei, cara, é isso que eu quero. Agora, como a gente vai chegar lá é uma outra história. Legal, legal. E aí, o que você fez? Qual que foi o próximo passo dali? Você trabalhou alguns anos no Brasil, então quanto tempo você trabalhou? 2, 3 anos? Nem isso? Eu trabalhei 3 anos como analista financeira, eu fiz 1 ano de estágio na Syngenta. E na sequência, eu saí da Syngenta para ser analista de marketing na Intuit, que é em tecnologia. E aí, foi o mesmo esquema ali, né? A mesma exposição ao marketing, mas numa indústria totalmente diferente. Totalmente diferente. E como é que você veio parar nos Estados Unidos? Você veio para cá antes? Você estava já buscando? Tá, então, eu fiz um intercâmbio de au pair, né? Quando eu era mais nova. Saí do ensino médio, vim fazer um intercâmbio de au pair. E eu fiquei 2 anos e meio aqui nos Estados Unidos. Nossa. Esses 2 anos e meio eu morei com famílias que... muito bem sucedidas, os americanos assim, que fizeram toda a trajetória corporativa, que estavam num status social assim, que eu acho que todo mundo admira muito, fala, nossa, como que vocês fizeram? E aí eu sabia que para voltar para cá, eu teria que encontrar um meio que não fosse o trabalho... emprego, de o subemprego. E aí, nesse meio tempo aí, eu te conheci e comecei a consultoria para entrar no MBA mesmo. Legal. Então, por que você decidiu fazer MBA? Porque você queria ter aquela experiência de estar na sala com o diretor, de discutir marketing, de poder liderar, morar nos Estados Unidos. O que era? O que te motivou o MBA? Tá bom. Quando eu tive a minha primeira experiência em marketing, a minha primeira experiência no corporativo, eu sabia que aquilo era o que eu queria para a vida. Me fazia muito bem participar de conversas tão estratégicas, conversas tão importantes e que tinham um impacto tão grande, outras pessoas não paravam ali, né? Só que tinha esse gap na minha formação. Nossa, é óbvio que assim... Exatamente, eu sou pedagoga e eu sempre tive muita personalidade. O que eu preciso? O que eu preciso aprender agora? Então eu sempre me deparei com a demanda e eu aprendi a partir dali. Só que chegou um momento que eu falei, eu não quero mais ter que aprender quando a demanda chega. Eu já quero ter o conhecimento suficiente, conhecimento necessário para a demanda chegar e eu já conseguir performar.
eu não ter que, sabe, dar um step para trás, o que não é um problema. Eu acho que a gente está sempre num processo de aprendizado, mas é diferente quando você tem a fundação. E eu sabia que, olha, já ia falar inglês. E eu sabia que para chegar onde eu gostaria de chegar, eu precisaria da fundação do business, que hoje é o que o MBA me oferece. Como é que foi a preparação aí para o MBA, né? O que você fez, que você achou que fez bem feito? O que você faria diferente? Que dica você dá para a galera que começou a pesquisar sobre esse assunto agora? A primeira coisa que eu sempre falo é que a preparação, ela demanda tempo. Ela não é algo que vai acontecer do dia para noite, até porque a sua certeza do porquê MBA é a sua porta de entrada num bom programa. E assim, foram 2 anos de preparação no meu caso, tá? Mas o GMAT, ele realmente foi muito desafiador para mim. E eu falo que o GMAT foi desafiador para mim, mas não foi que eu não tentei o GMAT. Eu estressei o GMAT até um momento que começou a comprometer ali um pouco do que não deveria, sabe? Sim. Mas é engraçado, eu adoro puxar. Bom que você puxou esse assunto, porque muita gente vem me procurar para conversar sobre o wave do GMAT. Né? E eu falo, olha, o wave do GMAT, ele não foi um shortcut. Não foi isso. Ele não é um shortcut. Porque o meu wave do GMAT, ele foi justificado com as minhas experiências profissionais. E também eu já estava aqui nos Estados Unidos, eu já tinha que manter um visto de estudante. Era uma demanda de horas que infelizmente eu não tinha, eu não conseguia. E hoje eu sinto falta. Por quê? Porque nas aulas de contabilidade, eu sinto que essa habilidade com números era algo que o GMAT me ofereceria. Se eu tivesse continuado ali no processo, ele me daria a base, né? Um pouco mais da base. Eu estudei muitas escolas, né? Eu visitei escolas aqui nos Estados Unidos. E hoje eu estou em Fordham. Fordham, Nova York, na HBL Business School, né? Que eles chamam. E o que você dá de dica para o brasileiro que está se preparando? Hoje, o MBA, ele está me preparando para o mercado de trabalho. E o mercado de trabalho americano, ele é sobre relacionamentos. Bom demais. Então, o MBA, ele é um espelho de como vai ser no seu pós-MBA. Então, relacionamento com estudantes que estão lá, com alumni, com pessoas que já se formaram, relacionamento com a escola. Eu diria que essa parte, ela é tão importante quanto estudar para o GMAT, boas cartas de recomendação. Esse relacionamento no processo faz toda a diferença. Toda a diferença. E, assim, e não é só para entrar na faculdade. Esse que é o legal do relacionamento. Então, quando você entra na faculdade, você já tem um relacionamento construído, você já está exposto, né? Você já é exposto a oportunidades diferentes. Por exemplo, hoje eu trabalho na escola. Eu já entrei com participação na diretoria de um plano que eu queria muito, porque eu me conectei com essas pessoas. Desde o início. Então essa é a dica para a galera que está se preparando aí, não só focar só no estudo de math, carta, mas desenvolver o relacionamento com a escola, com os alunos, com os ex-alunos, né?